tenho certeza que você conhece o famoso urso polar. E certamente também conhece o simpático urso pardo, muitas vezes chamado de urso marrom. Mas você já ouviu falar do urso grolar? Não? Esse animal é o resultado dessas duas espécies, o cruzamento entre o urso polar e o urso pardo. Mas como isso aconteceu? Nós sabemos que diversas espécies diferentes podem se reproduzir em cativeiro, por exemplo, leões e tigres. E isso também já foi visto com essas duas espécies de ursos, inclusive gerando filhotes férteis, ou seja, que podem reproduzir. Mas esse cruzamento pode acontecer na natureza? Existiam muitas suspeitas e depois isso foi confirmado. Hoje são 8 casos provados que esses animais existem de forma natural. E o que chama bastante atenção é que eles ocupam regiões com características bem diferentes. Os ursos polares vivem, caçam e se reproduzem no gelo e próximo do mar. Já os ursos pardos vivem em terra firme e são animais onívoros, comendo carne e também muitas raízes e frutas. No ano de 2006, na ilha Banks, no Canadá, um caçador atirou em um urso. Ele achou que tinha caçado um urso polar, mas posteriormente percebeu que, embora o animal tivesse pelos brancos e espessos como um urso polar, ele tinha garras longas, costas curvadas, rosto largo e manchas marrons ao redor dos olhos, nariz, costas e pés, que são todos traços de ursos pardos. O homem ficou muito preocupado, pois tinha autorização para caçar ursos polares, e caso fosse um urso pardo, teria que pagar uma pesada multa e até pegar 1 ano de prisão. Eu particularmente não gosto, não apoio a caça de animais silvestres, com raras exceções, com espécies invasoras, espécies introduzidas, enfim. Mas, infelizmente, a caça é autorizada em diversos países pelo mundo afora. Posteriormente, um teste de DNA realizado pela Wildlife Genetics International, na Colômbia Britânica, confirmou que era um animal híbrido, sendo o resultado de uma mãe urso polar e um pai urso pardo. Foi o primeiro caso documentado de um urso grolar na natureza. O segundo caso aconteceu no dia 8 de abril de 2010, quando um caçador nativo do norte do Canadá atirou no que ele pensava ser um urso polar. Depois, testes de DNA comprovou ser um animal híbrido. Entre 2012 e 2014, outros 6 ursos híbridos foram mortos por caçadores ou capturados por biólogos pesquisadores. As amostras genéticas coletadas de todos os 6 ursos confirmaram que eram animais híbridos e também que tinham parentesco familiar. Esses 8 ursos grolar eram filhotes de 4 ursos pardos diferentes e de uma única fêmea de urso polar. Além do nome urso grolar, que é a mistura dos nomes grizzly, como os ursos pardos são chamados na América do Norte, e polar, dos ursos polares, eles podem receber outros nomes. Esses conjuntos de nomes seguem uma norma. O nome do pai vem em primeiro lugar nessas combinações. Por isso, quando o filhote é de um urso polar macho com um urso pardo fêmea, é chamado de urso Peasley. Já as autoridades canadenses da vida selvagem sugeriram chamar o híbrido de Nanulak, juntando os nomes utilizados pelos povos nativos da região, os Inuits, que chamam o urso polar de Nanuk e o urso pardo de Aklak. A história evolutiva dessas espécies de ursos mostram que os ursos polares se ramificaram recentemente dos ursos pardos. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Leva um grande período de isolamento para que eles desenvolvam diferenças. E muitas vezes leva um período ainda maior de isolamento para se tornarem tão diferentes que não conseguem hibridizar
ou seja, gerar filhotes. Como eu disse, existem registros de filhotes nascidos de ursos pardos com ursos polares. Um exemplo são 2 filhotes que nasceram no ano de 2004 em um zoológico da Alemanha. Os animais, esses filhotes, são uma verdadeira salada, uma verdadeira mistura de características das 2 espécies. Seus corpos são menores que os ursos polares, mas maiores que os ursos pardos, enquanto suas cabeças são mais largas que a dos ursos polares. Seus pescoços não são tão longos como os dos ursos polares, e os quadris são iguais a dos ursos pardos. As solas dos pés são parcialmente cobertas de pelos. Já os ursos polares puros têm solas totalmente cobertas de pelos, que atuam como isolantes do frio. E os ursos pardos puros têm solas dos pés sem pelos. Os ursos polares possuem pelos ocos, que são como minúsculos canudinhos, que têm função de levar calor até o corpo do animal. Já os ursos pardos têm pelos sólidos. Os ursos Grolar têm pelos ocos e sólidos espalhados pelo corpo, bem misturados. Os ursos Grolar demonstraram um comportamento mais parecido com os ursos polares do que com os ursos pardos. Até mesmo o comportamento de brincar com sacos cheios de folhas e pedaços de carne, que são oferecidos aos animais nos zoológicos, para que eles tenham atividade física no seu recinto. Isso foi observado nesses ursos híbridos. Os ursos polares fazem esses mesmos movimentos na natureza, quando abatem focas e outros animais. Os ursos Grolar também foram observados deitados da mesma maneira, bem semelhante aos ursos polares, com a barriga encostada no chão e com as pernas traseiras abertas. Essas características diferentes não trazem problema nenhum para o animal de cativeiro, mas na natureza a história é outra. Por exemplo, observou-se que o pescoço curto de um urso golar o torna um nadador menos eficiente. As garras longas dificultam sua caminhada ou corrida no gelo. E a falta de pelos na sola das patas não isola o frio do corpo do animal. Mas como esses animais estão cruzando e gerando filhotes na natureza? No passado, era muito raro observar ursos polares muito ao sul de suas regiões naturais e também difícil de observar ursos pardos ao norte de suas regiões. Mas desde os anos 1990, esses acontecimentos têm acontecido com certa frequência. No ano de 1991, foram registrados ursos pardos caçando focas junto com ursos polares, perto da ilha Melville, no Canadá, a mais de 500 quilômetros do continente. Ou seja, esses ursos pardos chegaram a nado nesse local. Entre os anos de 2003 e 2008, 7 ursos pardos foram vistos no Parque Nacional Wapusk, ao sul de Manitoba, no Canadá. Uma área usada normalmente pelos ursos polares, onde as fêmeas dão à luz aos seus filhotes. Esses fatos estão acontecendo de uma forma acelerada, graças ao desgelo que está ocorrendo pelo aquecimento do nosso planeta. À medida que muitas áreas de gelo derrete, fica cada vez mais frequente ver ursos polares migrando para o sul, buscando alimento, e ursos pardos migrando para o norte. E claro, viver nos mesmos territórios durante muito tempo, e principalmente na época reprodutiva desses bichos, acabam acontecendo esses cruzamentos. Outro fator muito importante é que algumas espécies de mamíferos marinhos, mesmo sendo espécies diferentes, mantêm o número de cromossomos iguais. Espécies de baleias, morsas, focas e leões marinhos podem começar a hibridizar com o fenômeno de aquecimento global e o desgelo, que antigamente separava essas populações de animais há séculos. E os mamíferos marinhos são particularmente propensos a esse tipo de cruzamento entre espécies diferentes. A possibilidade de reprodução entre espécies diferentes depende da genética e do número de cromossomos de cada um.
Se os números não coincidirem, os dois animais não produzirão filhotes férteis. Já se houverem números iguais, os filhotes serão férteis. Por exemplo, como acontece com as focas arpa e as focas de capuz, que são consideradas pelos taxonomistas não apenas como espécies diferentes, mas também como gêneros diferentes, mas podem produzir híbridos férteis. Outro exemplo são os botos de Dall e os botos do Porto, que são classificados em gêneros diferentes, mas estão hibridizando rapidamente na costa da Colômbia Britânica, no Canadá. Esses acontecimentos são preocupantes. Quando ambientes naturais mudam, podem levar ao surgimento de novas espécies. Foi o que Charles Darwin chamou de radiação ou irradiação adaptativa. Quando uma população de uma determinada espécie começa a ocupar locais ou nichos diferentes, por exemplo, em ilhas. E com o passar de muito tempo, elas se tornam espécies diferentes. Mas isso é lento e leva vários anos e séculos. O que está acontecendo com os ursos é algo muito acelerado, muito rápido. As pessoas costumam pensar em extinções como algo simples. Uma população se torna cada vez menor e menor até não sobrar mais nenhum indivíduo daquela espécie. E isso realmente acontece. Com a hibridização, a extinção é mais sutil e muitas pessoas não percebem que ela está acontecendo. Imagine que a população de ursos polares continua a declinar. A cada estação de acasalamento, cada urso polar fica mais propenso a encontrar e acasalar com um urso pardo do que com um da sua própria espécie. Isso produzirá mais híbridos, com mais probabilidade de acasalar com um urso pardo ou um urso grolar, um híbrido nascido em anos anteriores, e assim por diante. A quantidade de ursos polares são menores que as de ursos pardos, e essa hibridização pode fazer com que eles desapareçam para sempre do nosso planeta. Os registros e aparecimentos desses ursos chamam bastante atenção, e é algo muito preocupante. É o resultado das mudanças climáticas que o homem está fazendo no planeta Terra, por exemplo, o aquecimento global. E essas mudanças estão sendo muito rápidas. E é isso aí, pessoal. Gostaram desse animal bem diferente? O urso grolar? Se você gostou, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal Animal TV e também no meu Instagram. E fique de olho, porque todas as semanas eu vou trazer diversas informações bem curiosas para você. Tchau, até a próxima!